Fala galera, bem-vindos ao Texto 21. A gente está aqui de novo com a galera do primeiro ano do Centro de Estudos de Onox para a gente dar seguimento para o conteúdo relacionado ao signo linguístico de Saussure, ok? E aí, antes de eu falar sobre isso, eu preciso só fazer uma retificação. Naquele primeiro resumão que a gente fez, nossa primeira aula, que foi a aula teste, a gente falou, eu mencionei que eu ia colocar 7 esquemas, né, linguísticos lá para vocês, e eu acabei esquecendo de falar dos campos de análise da gramática, ok? A gente falou sobre o conceito de gramática, a gente falou sobre os tipos de gramática, mas eu acabei esquecendo de mencionar para vocês os campos de atuação da gramática, de análise da gramática. Então, só para deixar aquilo lá completo, né? Lembrem lá que qualquer uma daqueles tipos de gramática que eu coloquei lá no esquema para vocês pode trabalhar um sistema linguístico tanto do ponto de vista, tanto no campo fonológico, certo? Que vai explorar os sons daquele idioma, quanto no âmbito morfológico, que já vai trabalhar com a questão da classe de palavras no idioma, no âmbito sintático, no campo sintático, que já vai ver a questão de como é que essa língua se organiza em termos frasais, oracionais, e o campo semântico, certo? Que vai lidar com os sentidos, a explorar os sentidos, né? Que essa língua ela consegue obter através do uso das suas palavras. Então, campo fonológico, morfológico, sintático e semântico, certo? São os 4 campos, os 4 níveis de atuação de qualquer estudo gramatical, ok? Então, só para reforçar isso daí que eu acabei não colocando. Então, eu espero que vocês tenham lido, né, mais um pouco a questão lá do material, certo? Do curso de Linguística Geral de Saussure. Eu vou esconder vocês, vou ficar aqui, só eu mesmo. Então, qual a questão? Você tem aqui, tá? A natureza do signo linguístico, certo? É o capítulo 1 do curso de Linguística Geral. E aí, só para a gente não começar do nada, deixa eu só relembrar rapidamente aquilo que eu mencionei para vocês ontem, envolvendo esse assunto, certo? Aquilo que a gente já avançou para a gente continuar da onde a gente parou. Bom, eu comecei falando, né, explicando para vocês essa questão da crítica que Saussure faz, a concepção de que algumas pessoas têm, né, de que a língua é uma lista de termos, né, uma espécie de nomenclatura em que você tem uma palavra e essa palavra corresponde a uma coisa errada no mundo. E ele diz que isso é criticável, ele fala que isso não nos diz se a palavra é de natureza vocal ou psíquica. E aí a gente mencionou que quando a gente pensa em natureza vocal, a gente está pensando na palavra verbalizada, no signo que é verbalizado, e natureza psíquica no signo que está aqui só na nossa mente, que a gente consegue recuperar, a gente consegue reproduzir só psiquicamente, mentalmente, certo? Também faz parecer, né, essa visão, essa opinião de que esse sistema é um sistema extremamente simples, simplista no caso, mas não é tanto assim. A única coisa que talvez que o Saussure admitiu que talvez fosse boa nessa colocação enquanto idioma seja o fato de que é de natureza dual, certo? Há a união de duas coisas que compõem o signo. Então, o signo é a união de duas coisas, ok? E aí ele dá um nome para essas duas coisas, certo? E ele diz aqui no parágrafo, no primeiro parágrafo completo que aparece aqui na página 80, tá? Ele diz: o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica, certo? E o que foi que nós falamos sobre essa frase? Ele disse que eu ia terminar a aula passada falando dessa frase, foi o que aconteceu, né? A gente explicou, esmiuçou direitinho essa frase. Então ele diz: o signo linguístico não une uma coisa e uma palavra, como está aparecendo aqui nesse esquema, né? Que ele usou como exemplo daquilo que as pessoas pensam, né? Não se trata de união de uma coisa com a palavra, mas um conceito e uma imagem acústica,
certo? E aí o que foi que nós vimos? Que o conceito para Saussure, tá? É a ideia, certo? É o conteúdo, vamos dizer assim, do signo. Enquanto que a imagem acústica é aquela impressão que fica na nossa mente, né, do som. Não é o próprio som, não é o som que você de fato escuta, né, que entra aqui pelos seus ouvidos e você processa no cérebro, mas é aquilo que está na sua mente, que você consegue admitir. E aí ele explica por que também a gente está falando aqui de imagem acústica, certo? E não de outros elementos que compõem o som. Porque qual é a questão? O que ele faz aqui, o contraponto? O som não é uma coisa que você recebe sem ser produzido, certo? Então, há uma produção de som. Para você ouvir, alguém precisa articular. Então, como eu dei no exemplo da aula passada, quando eu falo pato, você fica com isso gravado na mente, você inclusive consegue ouvir aí, aqui mentalmente, certo? Pato, né? Eu posso falar 1, 2, 3, pato. Agora, só vocês vão ouvir só na cabeça. 1, 2, 3, né? Então, mas para que você possa ter essa imagem acústica, precisa alguém ter o ato fonatório, né? A articulação e tudo mais. Então, por que não falar disso? Aí ele explica que para Saussure a língua é um depósito, né? Uma coisa que é recebida de fora. Você só consegue articular porque primeiro você ouviu. Então, antes da articulação, você precisa da imagem acústica, certo? Então, a imagem acústica é, por excelência, a representação natural da palavra, enquanto fato de língua virtual fora de toda realização pela fala. Tá? Então, fica subentendido o aspecto motor. Foi aí que nós paramos na aula passada, ok? E aí a gente vai seguir a partir daí, tá? No mesmo parágrafo, ele vai explicar aquilo que a gente já meio que desenvolveu no dia de ontem, porque ele vai falar especificamente da imagem acústica. Ele entende que o conceito imagem acústica, que é cunhado por ele, precisaria de uma explicação muito mais do que muito mais do que o conceito da palavra conceito, certo? Então, ele vai dizer, o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Então, eu tenho conceito, imagem acústica, a união dos dois me dá o signo, certo? Esta quem? A imagem acústica não é o som material, coisa puramente física, certo? Mas a impressão, tá? Psíquica desse som. A representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos, no caso, o sentido especialmente a audição. Tal imagem é sensorial, e se chegamos a chamá-la material, é somente neste sentido, e por oposição ao outro termo da associação, o conceito, geralmente mais abstrato. Ai, minha cabeça está doendo, não entendi nada desse parágrafo. Calma, o que ele está dizendo? Primeiro, ele vai explicar aquilo que eu já expliquei ontem, que a imagem acústica não é o som, é a impressão que fica na mente, aquilo que fica como se fosse um gravadorzinho aqui. Eu até brinquei falando que é aquilo que a gente vê às vezes em alguns filmes, como por exemplo o X-Men, quando o professor Xavier ele fala com as pessoas por telepatia. Imagina que alguém está falando com você por telepatia. É engraçado que você é capaz até de ouvir a voz da pessoa. Quantos de nós, quando a gente está lendo um texto de alguém, pelo menos isso acontece muito comigo, né? Eu às vezes corrijo textos de alunos, redações, ou então mesmo no WhatsApp, eu estou falando com vocês no WhatsApp, por exemplo, e aí vem para mim uma mensagem e é do fulano de tal, é da Deltrana. E aí, que interessante, eu não leio verbalizando a mensagem. Eu leio aqui na minha mente. E olha que coisa interessante. Eu ouço a voz. Bora silenciar, bora dar um mute aí. Bora dar um mute. Tá? Então, até me perdi. Vocês não me ajudam? E aí, o que acontece? Quando eu leio a mensagem, eu não verbalizo e eu leio com a voz da pessoa que me mandou a mensagem na cabeça. Eu aposto que isso acontece com muitos de vocês também, né? Então,
eu imagino, né, que isso aconteça com a maioria de vocês. Então, isso que você consegue fazer aqui, só na sua mente, que o Saussure, né, ele chama de impressão psíquica do som, tá? Então, bora focar aí no chat, no que a gente está falando aqui. Ele está falando, então, que não é o som material, que é físico, mas a impressão desse som, a representação que dele nos dá o testemunho dos nossos sentidos. Tal imagem é sensorial, certo? É algo que diz respeito realmente aos sentidos. E se chegamos a chamá-la material, é somente neste sentido. E por oposição ao outro termo da associação, o conceito geralmente mais abstrato. Então, o que o Saussure está colocando aqui? Tanto o elemento, tanto o termo conceito quanto o termo imagem acústica, eles denotam elementos que são abstratos, certo? O som é um ser, uma onda sonora, vamos dizer assim, é algo abstrato, certo? Mas o conceito, uma ideia, é ainda mais abstrato. Por quê? Porque o som ainda tem o aspecto físico dele. Você não vê, você não toca e tudo mais, mas ele é algo físico. O som, ele faz parte do mundo físico, vamos dizer assim. A ideia não, a ideia é algo puramente psíquico. Então, os dois são abstratos. Se você tá colocando assim. Porém, o conceito é muito mais, certo? Tanto que aquilo que a gente geralmente chama de signo, a gente chama de palavra, é representado pela imagem acústica. Por exemplo, quando você escreve, né, a palavra árvore, né? Então, veja, essa imagem que está aqui é uma representação, uma tentativa de representar a ideia, o conceito da árvore. Então, se você quer retomar, se você quer fazer menção daquele signo, o que geralmente você vai utilizar dos dois elementos que acaba às vezes se confundindo com o próprio signo, certo? É justamente a imagem acústica, certo? Você fala árvore, ou então você escreve árvore, porque nossa língua tem um sistema de escrita, então você escreve a palavra árvore, certo? Então, dá para a gente perceber que dos dois elementos, embora os dois sejam abstratos, a imagem acústica acaba se relacionando mais com o mundo material, com o mundo físico, porque ela é justamente a parte do signo que a gente representa, seja através da escrita ou seja através da articulação quando a gente fala essa palavra, certo? Vocês entenderam isso, gente? Eu sei, essa parte foi um pouco complexa, é normal, se você não tiver entendido. Eu só quero saber se eu posso seguir. Se você entendeu o que ele quer dizer com chamar a imagem acústica de material entre aspas. Posso seguir? Vão dando ok aí no chat. Posso, né? Beleza, então. Vamos seguindo, então, aqui. Ele vai explicar agora, ele vai exemplificar aquilo que eu já tinha falado. Ticiano, você pode ligar o microfone e falar o que é que você gostaria que eu explicasse melhor. Eu não entendi direito aqui. Como é? É quando o senhor retomou a ideia, eu não entendi direito o que o senhor quis dizer. Quando eu retomei a ideia, que sim. Ah, tá. Entendi. Quando o senhor perguntou se a gente entendeu. Aí Entendi. o senhor retomou com uma ideia. Tá, entendi. Deixa eu te dar um mute aqui de novo e explicar. Então, olha lá. O que eu quis dizer foi o seguinte, que eu tenho os dois... Só um instante. Eu tenho os dois elementos aqui, certo? Que compõem o signo. Tanto o conceito, que é a ideia, é o conteúdo, quanto a imagem acústica, que é aquilo que você usa para nomear o elemento no mundo, certo? Então, por exemplo, a árvore nomeia um ser, uma coisa que existe no mundo, certo? Então, o conceito e a imagem acústica juntos, quando a gente une os dois, a gente tem o elemento que é o signo linguístico, que é a palavra em si, ok?
Agora, o que ele está falando? Ele está falando que a imagem acústica, ela geralmente é vista como algo mais material, ou menos abstrato, melhor dizendo, do que o conceito, certo? Por quê? Porque o conceito é a ideia. A ideia não é uma coisa material nem física, é algo que só está aqui de forma psíquica, certo? De maneira mental. A imagem acústica, entretanto, mesmo que ela seja psíquica, ela acaba tendo uma possibilidade de ser representada de forma física no mundo, de forma material no mundo, certo? Por quê? Porque se o signo árvore, por exemplo, é a composição do conceito de árvore, tá entendendo agora, né? Pois é. Se o signo árvore ele é a união do conceito que as pessoas têm do que é uma árvore, da ideia que as pessoas fazem de uma árvore e da imagem acústica, percebe que quando a gente pensa no signo, o elemento da imagem acústica ele se confunde com o signo. Então eu tenho aqui o conceito, eu tenho aqui a imagem acústica e a união dos dois é o signo. Só que quando eu vou representar esse signo, qual dos dois eu utilizo para fazer a representação? É a imagem acústica, que eu articulo e digo palavra, ou no caso do nosso idioma que tem um sistema de escrita, pode ser escrito, então eu posso escrever a palavra árvore. Então, nesse sentido, a imagem acústica, ela acaba sendo vista como algo menos abstrato do que o conceito, certo? Porque quando eu vou tentar representar o signo, eu não faço uso do conceito, eu faço uso da imagem acústica. O que vem à minha mente é a imagem acústica, na hora de eu tentar representar esse signo na língua. É mais ou menos isso que ele está querendo colocar, tá? E aí, no próximo parágrafo, ele vai falar, vai dar o exemplo que a gente já fez, né? O exemplo, ok. O exemplo que a gente já fez na aula passada ontem, né? A ilustração que eu já dei na aula passada com vocês. Teve até um delay aí de alguns. Ele vai falar: o caráter psíquico de nossas imagens acústicas aparece claramente quando observamos nossa própria linguagem. Sem movermos os lábios, nem a língua, podemos falar conosco ou recitar mentalmente um poema. E porque as palavras da língua são para nós imagens acústicas, cumpre evitar falar dos fonemas de que se compõe. Esse termo, que implica uma ideia de ação vocal, não pode convir senão a palavra falada, a realização da imagem interior no discurso. Com falar de sons e de sílabas de uma palavra, evita-se o mal-entendido, desde que nos recordemos tratar-se de imagem acústica. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está reforçando a ideia de que a imagem acústica não é o som físico, mas é algo que diz respeito à mente, certo? É algo psíquico. Ele diz assim, cumpre evitar falar dos fonemas de que se compõe. Por quê? Porque o fonema, ele implica verbalização, ação vocal, ou seja, eu pronunciar a palavra. E aí, quando eu pronuncio a palavra, eu já estou com essa imagem dentro de um discurso, ou seja, dentro de uma fala, de uma frase, por exemplo. Discurso aqui, entendo grosso modo como uma frase, como algo que qualquer coisa que se enuncie, certo? Então, vamos pensar aqui, quando eu digo, por exemplo, árvore, vocês podem retomar isso na mente de vocês, né? Quer ver de novo? Inclusive, os que estiverem assim mais, forem mais perspicazes, né, vão conseguir, inclusive, ouvir a minha voz, a voz do professor, na mente. Então, 1, 2, 3. Árvore. 1, 2, 3. Certo? Então, isso daí é a imagem acústica. Agora, se eu digo assim, a árvore vai precisar a árvore precisa de poda, a árvore precisa de uma poda. Então, percebe que agora eu estou falando de fonema, por quê? Porque eu já estou numa ação vocal, já estou verbalizando a palavra árvore, o signo árvore, e já está dentro de um discurso, dentro de um texto. Então, você pode até falar de sons e de sílabas de uma palavra, certo? Para evitar um mal-entendido, mas a questão é, sempre entenda que imagem acústica é algo psíquico. Os dois elementos são abstratos, certo? Só que o conceito é mais, certo? Você ainda consegue relacionar a imagem acústica com elementos físicos, o som, a escrita e tudo mais. Embora você não esteja falando de escrita aqui, eu que já estou acrescentando, certo? Alguma dúvida aí? Posso seguir?
Ok. Então, vamos lá. O signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces, que pode ser representada pela figura. E aí ele coloca a figurinha aí do lado, certo? Então, observa que essa figura ela é formada por duas partes, certo? Que são justamente os dois elementos, os dois termos que compõem o signo linguístico, a entidade psíquica, que é o signo linguístico, e você tem aí duas setas, tá? Duas setas. Alguém que queira, que tenha lido já, né, que tenha entendido essa parte, levanta a mão, se quiser. Eu uso o recurso aí de raise your hand e explica para mim por que que essa figura, né, ela apresenta, esse esquema apresenta duas setas, uma para cima e outra para baixo. Se você lê o material e conseguiu entender essa parte e quiser arriscar aí uma teoria, né, o que significam essas setas dentro desse esquema? Tem alguém que gostaria? Pode ativar o Jude, você quer falar? Pode ativar o microfone. Que vergonha! Vai lá, vai lá. Ok, eu acho que é porque tem essas duas setas, uma apontando para cima e uma para baixo, porque eu acho que um depende diretamente do outro e não tem uma ordem certa, uma ordem marcada. Eu acho que é isso. De prioridade, né? É. Qual dos dois é o mais importante? Seria isso, né, que tu quer dizer? Uhum. Perfeito. Olha só, gente. Aquela vontade de dar um zero. Aliás, eu posso fazer isso. 0,25 para Cecília. Anota aí a galera que estava anotando na sala de aula, anota aqui também, tá? Então, perfeito. A explicação da Cecília é isso mesmo. Então, olha lá. As duas setas estão aí, eu vou encerrar a aula de hoje com essa explicação, tá? Para mostrar o quê? O que esse esquema que você criou quer nos passar, tá? Sim, é o primeiro Web 025, de fato. Vai entrar para a história. Parabéns, Cecília. Então, e ainda ficou registrado, ainda vai ficar registrado no YouTube, olha lá. Então, de fato, como ela explicou, o que essas duas setas representam na imagem, na figura? Que o signo linguístico é uma união indissociável desses dois elementos. Você não pode ter o signo sem o conceito, só a imagem acústica. E você não pode ter o signo sem a imagem acústica, só o conceito. Se faltar um dos dois apenas, certo? Você já não tem mais signo linguístico. O signo linguístico é uma união indissociável desses dois. Então, o conceito, ele implica dentro do elemento do signo linguístico. Ele implica na imagem acústica e a imagem acústica implica no conceito, certo? Eu vou explicar isso para vocês da seguinte maneira, tá? Se eu falar assim para vocês, tá? Deixa eu pensar aqui. Fitupis. Vamos lá. Fitupis. Tá? Isso é uma palavra aqui que eu estou falando agora. Fitupis. Eu estou te dando uma imagem, entre aspas, aqui bem grande, acústica. Tá? Eu vou falar 1, 2, 3 e vou falar de novo a palavra. 1, 2, 3. Fitupis. Agora você vai ouvir só aqui. Tá? Mais uma vez falando. 1, 2, 3. Fitupis. Agora aqui. 1, 2, 3. Certo? Bom, eu posso dizer que isso daí é um signo? A resposta é um sonoro, né? Você acertou se você disse que não, não é um signo linguístico. Eu não posso chamar isso de signo linguístico. Por quê? Porque eu te dei uma cadeia sonora, eu criei aqui na hora uma cadeia sonora, mas essa cadeia sonora está totalmente esvaziada do quê? Conceito. O que é fitupis? Qual é o conceito de fitupis? Não é que vocês não saibam.
simplesmente não existe, porque eu inventei isso aqui na minha cabeça agora. Entende? Agora, pensa no inverso comigo, tá? Existe uma... Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar alguém que tenha perdoado uma vez, certo? Tenha perdoado o mesmo erro uma segunda vez e não vai poder perdoar uma terceira. Eu te dei aí uma ideia, certo? Te dei aí um conceito. Alguém que perdoou uma vez, um delito, uma falha, aí a segunda vez a mesma coisa, ela foi e perdoou de novo, certo? Mas uma terceira vez, essa pessoa não vai perdoar. Ok? Eu te dei aí uma ideia. Eu posso dizer que tudo isso que eu expliquei para você aqui agora é um signo linguístico? E a resposta, de novo, é o quê? Não. Porque eu te dei uma ideia, mas essa ideia não tem uma palavra, não tem uma imagem acústica, não existe uma cadeia sonora que abarque, pelo menos em língua portuguesa, que abarque esse conceito, que signifique isso, certo? Eu não consigo expressar em português o que eu acabei de dizer, uma pessoa que perdoou uma vez, que perdoou uma segunda vez e que não pode perdoar uma terceira. Eu não consigo expressar isso em português usando uma única palavra. Entenderam? Então, mas existe uma língua, se eu não me engano, é africana, em que existe uma palavra para designar isso daí. Eu não sei qual é. Então, é uma coisa assim, né? Nossa, que cultura pensaria em uma palavra para descrever alguém que perdoou uma vez, perdoou uma segunda, mas pode perdoar uma terceira. Então, nessa língua, seria um signo. Tem uma imagem acústica e tem um conceito. Mas, considerando a língua portuguesa, não tem. Entende? Então, essas duas setas, uma para cima e outra para baixo, estão querendo mostrar que os dois termos, os dois elementos que compõem o signo linguístico, que representam justamente a união que me traz o signo linguístico, eles são indissociáveis. Você não pode, de jeito nenhum, separá-los. Se você insistir em separá-los, você destrói o signo. Eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia, eu tenho um conteúdo aqui para compartilhar. Ok, qual é o nome disso que você acabou de escrever? Não tem nome, então não é signo. Eu tenho uma cadeia sonora aqui, né? Fitupis. Mas o que é fitupis? Não, fitupis não é nada, foi só uma coisa que eu inventei agora. Também não é signo linguístico, então. Por quê? Porque eu preciso ter os dois juntos, sempre de forma indissociável. Tá? Vocês entenderam isso, gente? Alguma dúvida? A gente tem 2 minutos e meio, caso vocês tenham alguma dúvida ainda. Dúvidas ou não? Não? Nenhuma? Nope. Ok. Fala, Tiziano. Pode falar. Pode ativar o microfone e falar, Tiziano. Eu não tô com dúvida, eu só tava querendo me lembrar de uma coisa que eu queria perguntar, mas não era muito importante. Então, deixa para tu... Não, toda dúvida é importante, Tiziano, mas já que não tem a ver especificamente com essa aula, a gente conversa depois que a aula acabar, tá? Tá. O Cauê está perguntando. O signo linguístico continua um signo mesmo que a pessoa não saiba o significado da palavra? Sim, tá? E é por isso que Saussure, ele, na dicotomia fala e língua, ele ficou com a língua, que é o sistema. Porque a fala é uma expressão individual desse sistema, certo? E aí, se eu for considerar... por exemplo, existe a palavra olvidar em língua portuguesa, certo? Talvez você já conheça, porque eu acho que eu já dei esse exemplo com essa palavra algumas vezes, tá? O-L, na nossa escrita, O-L-V-I-D-A-R. Quem fala espanhol, com certeza vai conseguir recuperar o sentido muito mais rápido, né? Que é esquecer. Mas muitos não conhecem, porque é uma palavra em português muito antiga, tá? Mas existe. Dentro do sistema, que é a língua, existe, certo? Defenestração também, o Luiz Antônio está lembrando. Então, continua sendo mesmo que a pessoa não saiba, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido uma aula, um tempo proveitoso, né? Espero que
vocês estejam acompanhando, mesmo que seja complexo, vocês estão percebendo que é possível a gente entender isso aí junto, certo? Eu vou ficando por aqui, nosso tempo está esgotando já. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Um beijo do Magro. Tchau.